Então, gente, é, essa tag de hoje, falando sobre a natureza, as participantes que vão estar participando comigo hoje é a Cleo com Amor ao Ponto, que é a nossa mentora, né, a que faz aí a elaboração das perguntas e nos convida. Então é a Cleo com Amor ao Ponto, Cantinho da Teteca, Doartes, Leda Dicas, Vem que tem variedades, Jussara Barbosa, Edivânia, que sou eu, e Lúcia Baldo. E a nossa amiga Adorando e Deus o Cuidando, Silviane Oliveira. Então, gente, essas são as participantes da tag de hoje, certo? Então, gente, quando vocês terminarem de ler aqui de assistir o meu vídeo, vão no vídeo das colegas, certo? Ó, um beijão e até o próximo. Vamos adiante. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo aí esse vídeo, né? Na qual eu fui convidada pela Cleo com Amor ao Ponto para participar dessa tag de hoje, certo, pessoal? E hoje a gente vai estar falando aqui um pouco a respeito da natureza, né? Também tem as meninas aí que participam. Então aqui a gente vai para a primeira pergunta. Quais são as 3 questões ambientais mais importantes? As 3 questões ambientais mais importantes é o desmatamento, a mudança climática e a poluição do ar. Essas 3 questões é uma catástrofe para tudo, né, gente? Para o globo terrestre. Então vamos falar aqui um pouco a respeito dessas três questões ambientais. O desmatamento, ele elimina totalmente ou parcialmente a cobertura vegetal, ocasionando desequilíbrio ao ambiente, certo, pessoal? E traz um grave problema. As causas inclui a exploração de madeira, criação de pastos para a pecuária, a expansão de cidades. Isso facilita a erosão no solo, viu, gente? A erosão do solo e diminui a reciclagem de gás carbônico e afeta o clima. Tá vendo, pessoal, como é importante a gente entender que não pode desmatar demais. Quem tem seus terrenos enormes aí, suas fazendas, tem que deixar um pedaço de mata sem mexer nela, para que não ocorra esses tipos de que tá acontecendo hoje, né, gente? Tá envolvendo muito no clima. Você desmata demais, isso afeta a natureza em geral. Não chove, né? Aí nas cidades não tem como você evitar as catástrofes ambientais quando vem a chuva, o deslizamento de montanhas, de terras, até de BR caindo. Por quê? Porque o pessoal hoje mexe demais na natureza. Eles viram e reviram a natureza, né? Exploram muito. Então, isso aí afeta muito. As mudanças climáticas, que é a segunda pergunta, que é a segunda questão, né, mais importante, que é a mudança climática, significa alterações do clima do planeta Terra. É o que eu tô falando. Ele causa ações humanas, causadas por ações humanas ou naturais. A queima de combustível, essas queimas de combustível nas grandes indústrias,
nos carros polui muito, né, gente? E isso aí faz um mal danado. A queima de combustível fósseis e o lançamento de gases nocivos intensificam o efeito estufa, aumentando até a temperatura média da Terra. Gente do céu, isso daí é um problemão. Aqui na minha cidade, que não tem esses efeitos com gases, tipo indústrias, poluição muito grande assim, daquelas grandes fábricas, aqui não tem muito isso, né? Porque aqui é uma cidade pequena, aonde não se tem muito esse tipo de poluição. Aqui ainda a gente pode respirar um pouco. Só que mesmo assim já afeta por conta dos transportes. Hoje em dia existe muito transporte. E quando você liga um carro, aquela fumaça horrível que sai no carburador do carro, aquilo ali ele prejudica muito a saúde do meio ambiente, né? O efeito estufa aumentando a temperatura média da Terra, causando acidentes, edificações dos oceanos e desequilíbrio do ecossistema. A poluição do ar, gente. A poluição do ar é terrível. Elevação dos níveis de substâncias poluentes no ar, comprometendo a qualidade e gerando problemas de saúde, principalmente respiratórias. As causas incluem gases poluentes de fontes naturais e atividades humanas, como industrialização e queima de combustível fósseis, né, pessoal? Outros problemas ambientais importantes incluem poluição da água, alteração da qualidade da água, tornando-se prejudicial ao meio ambiente, imprópria ao consumo, degradável do solo, destruição do solo, viabilizando sua capacidade de reproduzir, geração de resíduos, aumento de números de matérias descartados na natureza, né, gente? Então aí, pessoal, vamos ter consciência e não vamos estar aí pegando o nosso lixo e jogando de qualquer maneira, né? Vamos ter amor ao planeta Terra, né? O lixo tem que ser separado e colocado de acordo com o que dizem. Aqui na minha cidade eu não sei se tem coleta de lixo, como é que diz, meu Deus? Aquele que vem pega o óleo, aquele que vem pega o lixo, que é aquela lixeira verde, vermelha e amarela, né? Aquelas ali, cada um daquele tem um significado. Então ali vem aquelas pessoas próprias para isso. Fora aquele lixo que você coloca na lixeira para o caminhão levar, né? Assim. Aqui eu acho, eu não sei se tem, gente. Se tiver, eu tô desinformada. Eu sei que eu coloco tudo no saco de lixo e coloco na lixeira para o carro levar. A extinção de espécie ameaçada de desaparecimento de espécies do planeta. Tudo isso, gente, é causada pelo desequilíbrio da natureza, né? Que o homem está causando, não é isso? Então, aqui vamos para a segunda. O desmatamento. O desmatamento é a remoção de florestas. A vegetação natural, geralmente para uso agrícola, urbano ou comercial. Isso é uma coisa triste, gente. Terrível. Terrível. Quem bem soubesse não fazia isso. Esse aumento de temperatura vem tudo através do que o homem está fazendo na natureza.
E parece que cada vez mais eles fazem mais, porque eles não tão nem aí com o meio ambiente, com a natureza, com a terra, com o ecossistema, com o efeito estufa, não estão nem um pouco preocupados. E isso daí não é o pobre que faz não, viu gente? Isso aí é os ricos, é as grandes empresas que causam tudo isso, certo? É tudo isso. Agora vamos aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz o seguinte: você saberia informar 5 tipos ambientais? Então, os 5 tipos ambientais é poluição do ar, o primeiro, né? O segundo é poluição da água. Terceiro é o desmatamento, no qual eu já falei um pouco de cada. O quarto é mudanças climáticas. O quinto, poluição do solo, né? Que são 5, né? São 5. Então, gente, bora falar um pouquinho a respeito de cada um. Os cinco tipos de problemas ambientais. A poluição do ar, ocorre quando substâncias nocivas são liberadas na atmosfera, prejudicando a qualidade do ar e do ser humano. E a saúde do ser humano. Né, gente? Isso aí é bem complicado. A poluição da água. O segundo, poluição da água. A poluição da água ocorre quando a substância química, biológica ou física são introduzidos na água, tornando-se imprópria para o consumo humano, uso industrial ou manutenção da vida aquática, né? Então essa poluição da água, ela faz mal ao meio ambiente, faz mal ao oceano e faz mal ao ser humano, gente. Vamos ter consciência, gente. Certo? Vamos ter consciência que o negócio não anda fácil, não. A terceira é o desmatamento. O desmatamento é a remoção de florestas e vegetais naturais, geralmente para uso agrícola, urbano ou comercial. O pessoal desmata a terra sem dó e sem piedade para o crescimento de cidades, para criação de animais, né, na área agrícola. E também para o comércio ilegal de madeira, né? Vende muita madeira para se fazer de tudo nas cidades grandes, né, gente? E nas pequenas também. A mudança do clima é a quarta. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas refere-se às alterações do clima global, causados pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. Tudo isso mexe com o nosso clima, né, gente? Tudo isso afeta a mudança climática. A poluição do solo, né, também é a quinta. Então, gente, poluição do solo ocorre quando a substância química ou biológica são introduzidos no solo, prejudicando a sua fertilidade e capacidade de suportar a vida vegetal e animal. A poluição do solo, viu, gente? O que é que polui o solo? Tudo que você não deve jogar, né? Não devemos jogar óleo, sacos de lixo, bolsas, sacolas, tudo que leva anos e anos para se decompor na natureza, não devemos jogar na nossa
terra, porque a terra é a mãe, né? Então a gente tem que amar, respeitar o solo, porque é de onde é do solo, é da terra onde tiramos o sustento do homem do campo, que é conhecido como caipira, os matutos, mas é os matutos, os caipira, que alimenta as grandes cidades, certo? Sem o homem do campo, não existe alimentação nas cidades. Quem é que produz o arroz, a farinha, o cuscuz, o milho, a batata doce, o café, o leite, a carne, né, gente? Quem é que produz tudo isso? É a cidade grande? Não. A cidade grande já recebe dos sítios, das fazendas, dos grandes e pequenos criadores, para poder eles na cidade usar a indústria. Através do milho se faz vários e vários tipos de alimento com bastante química, a rocha química, para poder ter uma grande validade daquele produto e comercialização, né? Aí através disso aí o pessoal come muita química, que também fica doente. Através dessas químicas vem o câncer, vem muitas e muitas doenças crônicas que não tem cura, gente. É dessa forma, viu? Esses são apenas alguns exemplos de problemas ambientais que afetam nosso planeta. Tá certo, meu povo? Então, bora agora para a terceira pergunta. Você tem o hábito de reciclar? Eu, infelizmente, não, gente. Nessa parte aí eu posso dizer a vocês com uma certa tristeza. Eu não tenho o hábito de reciclar. Mas também eu não jogo as coisas em esgoto. Eu não jogo óleo no esgoto, lixo, não. Eu coloco o óleo em uma vasilha, que hoje em dia usa-se muito para fazer sabão caseiro e outras receitas caseiras, né? Para produtos de limpeza. Ou então eu coloco em um balde e coloco assim nos grupo de WhatsApp, quem faz sabão. Esses dias mesmo eu doei um monte de óleo para uma mulher que faz sabão, porque eu não sei fazer, né? Eu não sou a rainha do sabão, Elinete Nunes. E aí, gente, essa pergunta aí diz: sim, eu posso fornecer informações sobre reciclagem e hábito sustentável, né? A importância da reciclagem. A reciclagem ela é fundamental para reduzir o impacto ambiental e resíduos sólidos. Ele ajuda a, primeiro, conservar recursos naturais. A reciclagem ajuda a reduzir a necessidade de extrair recursos naturais como minerais, madeiras. Reduzir a poluição. A reciclagem ajuda a reduzir a poluição do ar, pois diminui ou a quantidade de resíduos que são enviados para aterros sanitários e incineradores. Economiza energia. A reciclagem pode ajudar a economizar energia, pois a produção de produtos a partir de materiais reciclados geralmente requer menos energia que a produção a partir de matéria-prima virgens. Pois é, gente. Olha, tudo isso é uma coisa muito importante, né, gente? É uma coisa muito importante pra gente que não tem o hábito de reciclar, aprender a reciclar, né? Porque
tudo que você joga na natureza, ela vai morrendo. É as nascentes secando, é as chuvas que não vêm. Antigamente, quando eu era criança, essa época do ano aqui no meu estado, aqui na minha cidade, era a época que a gente já estava plantando muito. A gente já tinha feijão maduro, aquele que a gente chama feijão de corda. A gente já tinha bastante tomate, melancia, girimum, maxixe, quiabo. Hoje em dia não existe mais. Até o maxixe que ele dava assim naturalmente de tomato, não dá mais. Porque não tem chuva. Não tem chuva. O pessoal, hoje em dia, não respeita mais a natureza. E Deus disse: quando o homem quiser saber mais do que eu mudo os tempos. E os tempos estão mudados. Pois é, gente. Então, bora lá para a quarta pergunta. Quais são os impactos da ação humana na natureza? Essas foram as perguntas que a Cleudinei fez. Os impactos da ação humana na natureza são os amplos e variados afetados diferentes aspectos de meio ambiente. Aqui estão alguns dos principais impactos. Olha aí, gente. Impactos ambientais: desmatamento, a remoção de florestas e vegetais naturais para uso agrícola, urbano ou comercial. Aquilo que eu já falei lá atrás, né, gente? A pessoa não pode fazer isso com a natureza. Não pode tirar ela de onde Deus deixou. Segundo, a poluição do ar, a liberação da substância nociva na atmosfera. Também não pode, gente. Prejudicando a qualidade do ar e a saúde humana. Hoje em dia existem muitos tipos de doença, né? Passando no jornal direto a fabricação e projetos e mais projetos de vacina contra gripe aviária, dengue, né, gente? É muito problema. Isso veio ocorrendo há anos atrás. Tudo isso vem através das nossas causas no meio ambiente. O que o homem faz lá atrás, nós paga agora. E que o que nós fizer agora, as nossas gerações futuras paga na frente. Viu? Então vamos ter cuidado. Não pode colocar substâncias químicas, biológicas ou físicas na água, tornando imprópria para o consumo humano ou uso industrial. A mudança climática alterações do clima global causado pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. Minha gente, é tudo bem complicado. A quinta pergunta, gente. Que ação prejudica o meio ambiente e o que podemos fazer para amenizar? Ações que prejudicam o meio ambiente. O desmatamento, nós podemos evitar, né, gente? Podemos evitar. Desmatar só aquilo que é permitido. Se você tem 50 hectares de terra, desmate só 25. Deixa 25 sem desmatar.
Você pode ir arrancando aqueles matos finos e deixando aquelas árvores maiores e subindo. Você pode ir podando as árvores para que elas cresçam reta para cima, que seus animais possam comer embaixo das árvores. E embaixo das árvores você pode encher de grama, de capim, até mesmo, só não presta assim para botar roça. Por quê? Porque a sombra daquela árvore, ela prejudica a lavoura. A lavoura, tipo milho, feijão, entendeu? Aí você tem que ter uma parte de terra, 1 hectare ou 2, para você trabalhar para sua alimentação limpa, sem nenhum pé de mato grande dentro. Porque aquele mato grande, aquela árvore, onde bate a sombra, a lavoura não vinga. Não sei explicar o porquê, só sei que é assim. Aprendi isso na minha criação, que o meu pessoal é tudo caipirão, matutão da roça como eu, né? A poluição da água. A gente não pode poluir a água, não pode poluir o ar. Como é que polui o ar? Com queimadas. Ter muito cuidado na época da seca para não estar fazendo queimadas. Prejudica os animais, prejudica a atmosfera e prejudica o ser humano, causando muita tosse, né? Uso excessivo de recursos naturais. O uso excessivo de recursos naturais como água, energia, pode levar à sua escassez e degradação do meio ambiente. Então temos que ter muito cuidado com o uso da água, né? Eu sei bem o que é escassez de água, gente. Eu passei, quem me acompanha aqui desde o início no meu canal sabe. Eu passei 7 anos sem água nas torneiras. A gente comprava, eu acho que a gente comprava até água de esgoto. Aquelas águas que o povo usa mesmo de produto e filtra o esgoto para reciclar a água, sabe, gente? Porque a água tinha um cheiro horrível e era péssima. Mas a gente tinha que comprar e não tinha outra. Não tinha outra. O que podemos fazer para amenizar? Reduzir o consumo de produtos não essenciais para ajudar a reduzir a quantidade de resíduos. Pô, eu tiro por mim ali, ó. Eu tenho 2 caixas de esgoto. Uma dentro de casa, que quando eu fiz a minha lavanderia lá fora, já tinha uma caixa de esgoto. E coloquei outra lá no quintal, que é para quando a chuva vir. Eu limpo elas. Uma vez ou outra eu tô limpando elas. E eu tiro muita sujeira de dentro. Imagine um canal de uma cidade poluída do jeito que é. Quando a chuva vem, como que não é? Como é que não fica a bagaceira na rua? Porque quando o canal transborda, misericórdia, só Deus na causa, viu? Reciclar e reutilizar também ameniza. Usar as tecnologias sustentáveis também ameniza. E proteger o ecossistema. Como nós podemos proteger o ecossistema? Naturais, como florestas e áreas úmidas, pode ajudar a manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Ação individuais. Ação coletiva. Tudo isso, gente, ajuda a manter o nosso planeta mais saudável, né? A 6ª pergunta: que relação existe entre a natureza e o ser humano? Gente, hoje em dia o pessoal não liga mais para isso não, como eu já falei aqui, né? O pessoal hoje em dia pouco se importa com a natureza e com a terra. O povo só pensa em dinheiro, o olho é desse tamanho em dinheiro. A ganância do homem é muito grande. A ganância do homem é uma coisa horrível. Quanto mais tem, mais quer.
Então, essa sexta pergunta diz: que relação existe entre a natureza e o ser humano? A relação entre a natureza e o ser humano é complexa e multiafetada. Por quê? Aqui estão algumas perspectivas sobre essa relação. Dependência mútua, né? Dependência mútua. Primeiro, necessidade básica. A natureza fornece recursos essenciais para a sobrevivência humana. É como eu já falei, né? A gente planta e colhe. E você só colhe o que planta. Recursos essenciais para a sobrevivência humana, como água, ar, alimentos e abrigo, né? Antigamente o pessoal não precisava de muito para viver e eram felizes, saudáveis e raramente tinha uma doença grave. Hoje em dia o que mais tem é doença sem cura. Antigamente, no tempo que eu era criança, quando tinha uma pessoa com diabetes tipo 2, né, que é o que mata mais, acho que é o tipo 2. Pessoal, meu Deus, fulano de tal tá com essa doença. Oh, meu Deus, que tristeza. Quando tinha uma pessoa com câncer terminal, oh, meu Deus, minha Nossa Senhora, era um clamor. O povo fazia textos nas igrejas para interceder a Deus pelaquela pessoa se curar. Mas aquela doença, quando vinha para matar. Como hoje em dia, é a mesma agressividade do câncer. Mas era raro. Hoje em dia é o que mais tem, é o que mais mata no mundo, é o câncer. Viu, gente? Por conta da ambição do homem. Impacto humano na natureza. Então é isso aí, gente. A gente tem que saber, né? Até onde a gente pode ir. A gente não pode simplesmente acabar com tudo, não. A sétima pergunta é: você saberia explicar sobre o aquecimento global? Então, gente, aqui eu tenho a minha colinha, né? Porque essas perguntas é para quem estuda e estudo já bem avançado, né? Eu já estudei muito sobre isso. Mas hoje em dia eu não vou mentir, não vou dizer que sei responder, né? Então, o que é o aquecimento global? O aquecimento global refere-se ao aumento de temperatura média da Terra, devido à acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera, né? É o que eu falei lá atrás. Muita queimada, as cidades grandes poluindo muito, os carros poluem demais as cidades. Tem cidade que você... Eu aqui na minha cidade não vejo isso não. Mas a televisão aqui, quando eu assisto o jornal, eu vejo tem cidade que quando amanhece o dia, você não vê nem o céu. É a neblina de fumaça. É lotado de canto a canto, só fumaça. Aquilo vem de quê? Das grandes indústrias e dos carros e da poluição do meio ambiente. Tudo isso faz com que o aquecimento global fique desse jeito. Certo, gente? Emissões de gases, efeito estufa, a queima de combustíveis, a queima do petróleo, fósseis como petróleo, carvão e gás natural, libera grandes quantidades de CS2 na atmosfera, que eu não sei o que significa CO2. O desmatamento, remoção da floresta, atividades humanas, agricultura, indústria
e outras atividades humanas também contribuem para a emissão de gases e de efeito estufa. Pois é, gente. O ser humano tá acabando com a nossa terra, né? Então, bora lá. Vamos agora para a 8ª pergunta. Quais são as principais causas do desmatamento? Gente, as causas do desmatamento é a agricultura, a expansão, né? A expansão da agricultura e das principais causas de desmatamento, é uma das principais causas do desmatamento, né? Os grandes produtores, os grandes fazendeiros agropecuaristas, eles desmatam a terra sem dó e sem piedade para fazer pasto para o seu rebanho. E isso daí é onde causa também um grande, é muito prejudicial para nossa atmosfera, né? Para nossa terra. A pecuária, a criação de gado é uma causa importante do desmatamento, especialmente em regiões como a Amazônia. Exploração da madeireira, né? Tudo isso aí causa o desmatamento. Urbanização, a expansão urbana e a construção de infraestruturas para estradas e barragens leva ao desmatamento também, gente. Mineração. A mineração é outra atividade que pode causar desmatamento, especialmente em regiões com recursos minerais valiosos. É muita coisa, né, gente? Se você for botar na cabeça e estudar tudo certinho ao pé da letra, como dizem as nossas, os livros, você vê que tem um grande, é um conjunto de coisas que eleva tudo isso, né, gente? Vamos para a 9ª pergunta. Como podemos reduzir a poluição do ar? A poluição do ar é um problema ambiental grave que afeta a saúde humana, o meio ambiente. Aqui estão algumas maneiras de reduzir a poluição do ar. Reduzir as emissões da poluição e de poluentes. O uso da tecnologia, limpar a adoção de tecnologias limpas como energia solar e a eólica. A energia eólica, gente, está até prejudicando as pessoas, viu? Eu vi no repórter, passando aqui no meu Pernambuco, muitas pessoas ficando doentes, depressivas e audição por conta daquelas turbinas grandes, aquelas asas rodando ao redor. E o gado também tá ficando doente. Pode reduzir as emissões emissões poluentes. Eficaz energéticas. A melhoria de eficiência energética com edifícios e indústrias para reduzir o consumo de energia e as emissões de poluentes. A promoção do transporte sustentável, como bicicletas e transporte público, pode reduzir as emissões de poluentes. E quem é que hoje em dia quer andar mais de bicicleta? Porque nos sítios ninguém quer mais. Aqui na cidade onde eu moro, raramente se vê uma pessoa de bicicleta. É tudo de moto ou de carro. Né?
Mas a bicicleta, ela tem algum tipo de gás para poluir o ar? Não tem, né? Então, claro que ela vai ser uma maneira de ajudar a não contribuir com a poluição do nosso planeta. Veículos elétricos. A adoção de veículos elétricos pode reduzir a emissão de poluentes. Quando vier ter esses tipos de veículos, já tem por aí, né? Mas quando a população mais carente vier ter esse tipo de veículo elétrico, já vai estar uma evolução muito grande. E isso vai ser lá para gerações futuras. Porque um pobre hoje não pode comprar um carro desse nível. Eu tô resumindo, gente, porque é muita coisa. Se for falar o pé da letra, vai dar uma live aí de umas 5 horas. A 10ª pergunta: o que é biodiversidade? A biodiversidade refere-se à vida da Terra e à variedade de terra, incluindo a diversidade de espécies, genes e ecossistema. É um conceito fundamental para entender complexidade e a riqueza da vida do planeta. Vocês estão entendendo, pessoal? A importância da biodiversidade, primeiro, é serviço do ecossistêmicos. A biodiversidade, alimentos e recursos naturais, saúde humana. Com a biodiversidade tem um impacto direto na saúde humana, pois muitas espécies são fontes de medicamentos e tratamentos. Pessoal, por isso que a gente tem que conservar a nossa natureza, porque até os animais servem de meios de tratamento para os seres humanos, né? A economia, né? Tudo isso, ela é importante para a biodiversidade. Saúde humana, economia, é bem importante. Os tipos de biodiversidades. Peraí, vai ser aqui a pergunta mais na frente. A 11ª pergunta: quais são as principais ameaças à biodiversidade? Então, gente, as principais ameaças da biodiversidade incluem desmatamentos e destruição de habitats naturais, né? Não pode fazer isso, né? Mudanças climáticas, a poluição, sobre a exploração de recursos naturais, invasão de espécies exóticas, doenças e patógenos, mudanças nos padrões de uso do solo. É tudo que a gente já falou lá atrás, né, pessoal? Tudo isso aí é consequências das ameaças da biodiversidade. A perda de espécies, alterações nos ecossistemas, impacto da saúde humana. Tudo isso aí, gente, é ameaça para a biodiversidade, né? A 13ª pergunta é: o que é ecossistema? Ecossistema é um conjunto de séries vivas, né? O ecossistema ele é formado de um conjunto de animais, plantas, micro-organismos e não vivas, água, solo, ar, luz solar, que interagem entre si em um determinado ambiente. Os ecossistemas podem variar em tamanho, desde pequenos habitats como uma poça de água até grandes biomas como florestas, oceanos e desertos. Tudo isso aí é o nosso
ecossistema, gente. Componentes de um ecossistema. Seres vivos, como plantas, animais, micro-organismos, né? São fatores vivos, como água, solo, ar, luz solar e temperatura. Isso daí é funcionalmente, é um funcionamento com o ecossistema. Um ciclo de nutrientes. É muito bonito, gente, falar sobre isso, né? Biologia e ciências, né? A gente primeiro estuda ciências, depois vem a biologia. É muito bonito, gente. É uma das matérias mais importantes que o ser humano tem que aprender e deve aprender em uma sala de aula, né? A 14ª pergunta: o que podemos incluir nos principais tipos de ecossistema? Então, gente, é tipo assim, as perguntas, elas são quase a mesma coisa, porque assim, tem coisas que eu já respondi lá atrás que agora pergunta de novo. Ecossistema terrestre: a floresta, florestas tropicais, florestas temperadas, floresta boreais, pastagens, savanas, pradarias, estepes. No deserto, o deserto quente, deserto frio, as montanhas ecossistemáticas de montanha, incluindo tundras e florestas de altitudes, que a gente só vê lá nas altas montanhas, né, gente? Quando eu era criança, criança já entrando na adolescência, eu adorava subir a serra que a gente morava lá, e a gente via longe, 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 várias e várias luzezinhas mostrando as cidades, os distritos e até mesmo os sítios vizinhos, né? E era muito lindo. Meus irmãos subiam em árvore bem alta que avistavam até a cidade de Garanhuns, que é uma montanha enorme. É uma serra, a gente chama serra, né? Nas cidades grandes o pessoal chama com as serras as montanhas, né? Montanhas. Eles subiam nas serras bem altas, com aquelas florestas que ainda existe lá onde eu moro, onde eu nasci e me criei, ainda existe. Ela é. Acho que até hoje ela é intocada em uma parte. Teve uma parte lá que meu irmão desmatou, né? Para botar a roça. Mas tem uma parte lá que ela nunca foi mexida. E as árvores são gigantescas. A 15ª pergunta: como é os ecossistemas? Os ecossistemas são afetados pelas... 15ª pergunta: como os ecossistemas são afetados pela mudança climática? Então, gente, os ecossistemas... Impactos nos ecossistemas. Aí aqui diz assim: as mudanças climáticas têm impactos significativos nos ecossistemas, com todo mundo. Aqui estão alguns exemplos de como os ecossistemas são afetados. Impactos nos ecossistemas: alterações de padrões da temperatura, precipitações. As mudanças climáticas podem alterar os padrões de temperaturas e precipitação, afetando a distribuição e a abundância de espécies. Perda de habitat, mudanças climáticas pode levar à perda do habitat para muitas espécies. Mudanças nos ciclos de vida, aumento da frequência e intensidade de ventos extremos, impacto em ecossistemas específicos.
Isso tudo aí mexe com o ecossistema, né, minha gente? Gente, eu não sei se vocês vão estar entendendo aí o que eu tô tentando explicar aqui, né, gente? Até porque eu não sou professora. Eu apenas estou fazendo uma tag e estou respondendo de acordo com as perguntas que a nossa amiga Cleudinei nos deixou aí, né? A conservação do meio ambiente é um conjunto de ações e práticas que... Ai, peraí, gente. A 16ª pergunta, o que consiste na conservação do meio ambiente? É explicar um pouco. Então, gente, aqui deixa eu dar uma explicadinha a vocês, uma explicaçãozinha bem rápida, resumindo. A conservação do meio ambiente é um conjunto de ações e práticas que visam proteger e preservar o meio ambiente natural, incluindo os ecossistemas e a biodiversidade e os recursos naturais. O objetivo da conservação é garantir a saúde e a sustentabilidade do planeta para as gerações futuras. É muito importante, né, gente? As principais conservações são proteção da biodiversidade, uso sustentável nos recursos naturais, preservação nos ecossistemas. Isso daí ajuda muito, gente. Vocês não têm ideia. A 17ª pergunta é: quais são as principais estratégias da conservação? A proteção das áreas naturais. As principais estratégias da conservação incluem: primeiro, proteção das áreas naturais. A gente tem que proteger as áreas naturais, gente. As áreas primitivas que foram criadas desde sempre, né? Segundo, restauração de ecossistema. A restauração do ecossistema degradados ou danificados é uma forma de recuperar a biodiversidade e funcionalidade do ecossistema. Terceiro, manejo sustentável de recursos naturais. Quarto, conservação de espécies, né? Você vê hoje aí muitos animais que já não existiam, o pessoal estão criando em cativeiro, né? Os biólogos, né? Eles estão criando os animais para repovoar a natureza, porque já não existe, que o homem acabou com tudo. O ser humano é um bicho sem coração. Ele vai na natureza, até os animais, eles arrancam os chifres de animais para vender, né? Pega os coitados dos elefantes para tirar os marfim deles para vender a preço de ouro. Mata os bichinhos, tira a pele para vender, para fazer casaco para as baronesas, né? As mulheres ricas. Gente do céu, até os coitados do jacaré, o povo arranca o couro para fazer sapato, bolsa e a gota toda. Minha gente, se acordem. Vocês querem que o mundo se acabe com a ganância de vocês, meu povo? Preste atenção, minha gente. A participação comunitária também é importante, né? A legislação e políticas públicas também é importante. Pesquisas e monitoramento. Tudo isso faz parte, gente. Viu? A gente tem que ter esse conjunto e essa união para poder restaurar tudo aquilo que o homem desperdiçou, né? Como promover a conservação? Educação, conscientização, participação da comunitária e por aí vai, gente. É muita coisa, viu? Tem que tirar um tempão só para ler. 19ª e última pergunta, viu, gente? Para
finalizar, explique um pouco sobre a sustentabilidade. Então, gente, a sustentabilidade é um conceito que se refere à capacidade de um sistema ou um processo de se manter em funcionalidade de forma contínua e equilibrada, sem esgotar os recursos naturais ou causar danos ao meio ambiente. Vocês estão entendendo, né, pessoal? A sustentabilidade é fundamental para garantir a saúde e a prosperidade das gerações futuras. Principais princípios da sustentabilidade: uso responsável dos recursos naturais. A sustentabilidade implica no uso responsável dos recursos naturais de forma a garantir a sua disponibilidade para as gerações futuras. A redução do impacto ambiental, o desenvolvimento econômico e equitativos. A sustentabilidade implica no desenvolvimento econômico equitativos que beneficia todas as partes da sociedade e não apenas uma elite. Áreas de atuação de sustentabilidade: energia. Sustentabilidade energética implica no uso de fontes de energia renováveis, como solar. Viu, meu povo? A agricultura. A agricultura hoje em dia, gente, é uma coisa que tá complicada, viu? O pessoal não quer mais trabalhar na roça. Primeiro, não tem chuva. E segundo, quando a chuva vem, é algumas famílias que querem trabalhar na roça. Certo? Isso é muito triste, porque quando eu era criança e já adolescente, até quando eu saí da casa da minha mãe, né, eu tinha 21 anos. Foi quando eu me casei e saí de casa para construir a minha família. E a gente plantava de tudo: milho, feijão, macaxeira, batata, mandioca, né? Abóbora, que aqui é jerimum. Tinha muito pé de umbu, muita fruteira. A gente passava o ano quase todo tendo frutas, porque naquela época chovia muito. As trovoadas aqui no meu Pernambuco, pelo menos aqui na minha região, eram entre dezembro, janeiro e fevereiro. O pessoal já começava a plantar. E quando terminava uma safra, o pessoal já ia começando a fazer a roça para as próximas chuvas. Que era sempre assim. Mês de junho era um mês de muita fartura. A gente tinha de tudo que se você vê numa feira hoje. Muita hortaliças. Minha mãe tinha um canteiro sempre de coentro, de cebolinha, pé de pimentão, tinha roça de tomate. Gente, era uma riqueza. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Não vê mais. A minha família lá no sítio ainda continua, mesmo com dificuldades, né? Porque hoje em dia só tem doença. Você, quando passa dos 40 anos, só tem doença. Mesmo assim, eles ainda plantam palma para alimentar o gado. Eles ainda plantam roça de macaxeira, de mandioca, pequenos roçadinhos de feijão, de milho, só ali mesmo para o consumo de casa, porque não existe mais mão de obra. O pessoal não quer mais trabalhar. E quando querem ir trabalhar, uma diária chega a ser R$100, viu? E é uma coisa que para quem pode pagar, beleza. E quem não pode é muito dinheiro. Para quem não pode é muito dinheiro. E a gente não pode falar, porque hoje tudo é caro. Então, a diária de R$100 está num preço bom. Por quê? Você vem na loja comprar um sapato, o olho da cara. Você vai comprar um móvel, os dois olhos da cara. Você vai no supermercado fazer a feira, os dois braços.
Você vai ter um carro, vai no posto, fica lá suas duas pernas, botar gasolina. E assim, cada parte que você for passando, você vai deixando uma metade sua. Então, a diária tem que ser bem paga. Não é isso, meu povo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco do que eu quis explicar sobre a natureza, o ecossistema, a biodiversidade e tudo o que eu falei aqui, gente, é baseado no que eu já estudei, no que eu vi aqui também, né? Que eu pesquisei aqui no meu celular, na internet, né? Mas isso é muito relevante, é o que a gente vê falar direto na televisão. Então é isso aí, gente. Se você gostou, você já se inscreve, você já curte, já comenta e compartilha, para que mais pessoas cheguem a esse canal e possa ajudar a crescer mais e mais. Ó, um beijão no coração, certo? Ó, eu amo cada um de vocês e tamo junto, hoje e sempre. Bye, fui!